Deputado Arroio pede pela liderança do PR. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para uma comunicação à casa, segundo o regimento interno. 10 ou 15? Pode ser 15 minutos. Muito obrigado. Obrigado. Senhores deputados, deputadas, eu, na verdade, havia até passado a minha inscrição para falar. Mas como o deputado Paulo Correia colocou com muita propriedade uma questão de um senador do PR, lá em Brasília, um assunto que tem relação direta com o Mato Grosso do Sul. Eu me senti, deputado Paulo Correia, deputado Márcio, como líder do PR, de fazer algumas colocações. Vossa Excelência, que esteve em Brasília nos últimos dias, nós tivemos algumas reuniões com o nosso partido, inclusive com o senador Blairo Marche. O que Vossa Excelência colocou é verdade. Tem um projeto de lei em tramitação no Senado para abranger toda a bacia do Pantanal. E Vossa Excelência colocou uma questão de ordem fundamental. Eu entendo, e o presidente da Comissão de Meio Ambiente já colocou, nós devíamos propor uma audiência pública, sim. Aqui, com a presença do senador, ele disse que viria, é questão de compatibilizar a sua agenda, porque a questão da pesca profissional, senhores deputados, é uma questão complexa, polêmica, e que, na verdade, eu coloco dessa maneira, porque o deputado Júnior Mock, que também representa uma região muito grande do Pantanal e foi prefeito de Coxim, né, cidade cortada pelo rio Taquari, como eu venho lá de Miranda, que dá o nome, né, à cidade, ao rio Miranda, deputado Orro de Aquidauana, deputado Paulo Duarte, que nas barrancas do rio Paraguai, a deputada Mara, uma região lá que pega a bacia do Ivinhema, enfim, Paraná também. O que eu estou dizendo? Que nós temos que ter muitos cuidados. Aqui, a questão de 17 anos atrás, quando eu iniciei minha primeira legislatura, em 1995, deputado Takimoto, Vossa Excelência, se não me engano, era deputado federal, eu propus uma lei estadual, a lei da pesca. Porque até então, deputado Paulo Duarte, senhores deputados, não existia nenhuma lei no Mato Grosso do Sul. A recomendação, me permite, deputado Paulo Duarte, só uma introdução, era simplesmente feito através de decreto. E eu me lembro que eu participei com muito orgulho do governo Pedro Pedrocian, e era um decreto que criou algumas condicionantes. Por exemplo, período de defeso, que nós chamamos de Piracema. Por exemplo, a quantidade. Fizemos aí o cadastramento dos pescadores profissionais. Tudo isso veio com a lei que esta casa aprovou de minha propositura em 95. Se reconheceu oficialmente, se regulamentou o pescador profissional, a atividade que até então não existiu. Se estabeleceu que eles teriam uma ajuda do governo estadual à época, que agora é federal, né? Uma ajuda no período da Piracema, que seria, na época começou-se com uma cesta básica, depois evoluiu, agora é recurso financeiro, enfim. Mas de lá para cá, 17 anos, nós tivemos vários debates, várias iniciativas. E eu me lembro, o deputado Paulo Duarte já fez 2 ou 3 iniciativas, né, deputado Paulo Coelho, para se alterar a lei, que não tiveram sucesso. A única coisa que nós temos hoje, o deputado Márcio Monteiro foi secretário adjunto, né, da Secretaria de Produção, do qual, né, participava do Conselho, Secretaria de Meio Ambiente, junto, né, com o Carlito. Desculpe, eu falei produção e meio ambiente. E nós participávamos. A única coisa efetiva que pegou da lei é que se criou um Conselho Estadual da Pesca. E esse conselho, composto por todos os representantes dos segmentos da pesca, empresariais, profissionais, amadores, de universidades, da Embrapa, enfim. Esse conselho se reunia e dizia, não, por que a medida de captura de um peixe, por exemplo, o pacu,
tem que ser 45 e não 30 ou não 60. Por que que a Piracema é nesse período? É lógico, porque é o período que ele desova. Enfim, se começou esses debates. Por que que o pescador profissional, devidamente documentado e comprovado, pode ter uma cota indefinida de peixe para vender? Não, hoje é 400 quilos mês. Por que que o turista poderia levar na época 20, 30, 40, 50 quilos de peixe? Você é de uma parte? Então, essa colocação que eu estou fazendo aqui é fundamental. Porque existe um conflito, deputado Paulo Duarte, entre a fiscalização da Polícia Ambiental e o IBAMA. Já aconteceu. Eu até fui, aqui me penitencio, eu fui uma vez pescar no Rio Paraguai e eu deixei o documento meu na barranca do rio. E eu fui abordado pelo IBAMA. E o policial, com muita propriedade, educadamente, me disse: deputado, nós conhecemos o senhor, cadê o seu documento de pesca? Eu disse: olha, vou confessar, eu não trouxe. O senhor não trouxe ou não tem? Falei: tenho, está na minha documentação. Conclusão da história, ele me notificou. E aí foi destaque na imprensa até, e eu achei, mas para mostrar que não é por ser deputado, governador, prefeito ou vereador que tem que ter privilégio. Eu tinha documento, eu comprovei depois. Né? Por isso eu não fui penalizado. Mas tinha que portar no momento que fui abordado. Honra-me, deputado. Deputado Arroio, esse tema é importante. Quero dizer que na semana passada eu tenho a cópia desse projeto. Aliás, eu defendo a linha do projeto. Eu sou daqueles que defendem que a pesca comercial tem que acabar no Mato Grosso do Sul, claro, com critérios. Não tem que ter cota para turista, coisíssima nenhuma. Mas tem que ter um debate, respeitar quem pensa diferente. Então eu acho, deputado Arroio, que, por isso fiz esse requerimento pedindo informações ao senador Blairo Maggi. Eu acho que, no mínimo, o senador foi extremamente deselegante, porque ele está tratando de uma coisa que interfere, um projeto que interfere diretamente aqui no Mato Grosso do Sul, não conversou com a bancada federal, não ouviu ninguém aqui do Mato Grosso do Sul. Então, um projeto dessa magnitude, eu li o projeto, ele é um projeto que não aponta alternativa, simplesmente de uma hora para outra acaba a pesca comercial, coisa que eu defendo, mas a forma que está sendo feita é uma forma equivocada. Esse assunto tem que ter efetivamente um debate, né? Tem que ouvir aqui quais os caminhos que devem ser apontados com o fim da pesca comercial. Volto a dizer, eu defendo, né, o fim da pesca comercial e sempre defendi. Agora, e também o fim da cota para turista. O que precisa é que esse debate seja trazido para o Mato Grosso do Sul. Ele é senador da República, representa o estado de Mato Grosso do Sul. E, deputado Arroio, com todo o respeito ao senador, eu acho que como ele recebeu aí, há um tempo atrás, da mídia nacional, o título de senador Motosserra, então agora ele quer mudar o título que foi dado senador Motosserra e quer ser agora o senador da ecologia, e começou até para mudar, até para melhorar a cara dos negócios que ele tem na área da soja. Então está querendo mudar o título, só que ele está meio apressado, né? Então acho que tem que ter um debate mais amplo para que esse assunto possa ser discutido aqui também no Mato Grosso do Sul. Obrigado, deputado. Deputado Paulo Duarte, me permita discordar de Vossa Excelência em alguns parágrafos. Primeiro, não concordo quando Vossa Excelência tenta fazer como a mídia, rotular o nosso senador. É um senador do Mato Grosso. É um empresário bem-sucedido, governador, gera muitos empregos, entendeu? E é do nosso partido, um brilhante senador. Então me permita discordar. Segundo, a conversa que nós tivemos com ele, deputado Paulo Duarte, ele disse a mim e ao deputado Paulo Correia: olha, eu propus um projeto de lei para começar a discussão. Então ele entendeu que provocando, logicamente, nós iríamos fazer essa discussão. Se ele não consultou os senadores do nosso estado, que convivem no dia a dia no Senado, é uma questão que aí não compete a mim. Mas me permita só, deputado Paulo Duarte, ele não está fazendo isso para tentar passar agora como um homem que defende. Ele sempre defendeu o meio ambiente, porque ele é do Mato Grosso, em que pese o estado do Mato Grosso ter somente 27% da área do Pantanal. Nós temos 60 e alguma coisa, o restante era Bolívia e Paraguai, mas tudo bem, né? Ele saiu na frente.
Mas ele disse, vamos debater. Por isso, deputado Júnior Mock, quero ouvi-lo. Deputado Arroio, primeiro, parabenizá-lo pela forma com que está expondo o seu pensamento em relação a esse tema. Segundo, eu quero até fazer uma concordância aqui com o deputado Paulo Duarte. Nesse aspecto, nós temos divergências, né, no tema, mas em algum aspecto aqui. No mínimo, eu achei que houve uma deselegância. Nós temos a maior parte do Pantanal, não houve uma discussão preliminar, é muito ruim, e a gente esperaria de um senador que, na verdade, fizesse as discussões antes, conhecesse com profundidade os problemas que envolvem esta questão, para depois apresentar um projeto de lei, no mínimo, extraído de um consenso estabelecido nas diversas reuniões e audiências públicas que ele tenha feito. Assim como nós fizemos aqui na última lei da pesca. Quantas audiências públicas foram feitas? Em cada um dos municípios foram feitas audiências públicas, verdade, por proposição na época do deputado Aquino de Souza. Nós fomos nos municípios, fizemos uma audiência pública em Aquidauana, em Coxim, em Três Lagoas, em Miranda. Em vários municípios foram realizadas audiências públicas, foi ouvido os interessados em relação a essa questão e depois, ainda assim, uma audiência pública da Comissão de Meio Ambiente aqui, que na época feita pelo deputado Paulo Correia. Nós discutimos exaustivamente o tema, foi objeto aí de inúmeras discussões, é normal que haja divergências, pontos de vista conflitantes, o que não está havendo num projeto dessa magnitude a nível nacional. Então, no mínimo, há uma certa, eu diria, irresponsabilidade na forma que foi proposta. Bom, eu vou propor para abrir a discussão. Então, quer dizer, se não há discussão, passa desse jeito. É um projeto importante, tem que ser discutido, tem. Agora, tem várias questões a serem abordadas, aqueles que dependem da pesca, a pesca turística, o pesca e solte, do jeito que está lá, está proibido tudo. Então, é importante, além do que, não é o pescador, na verdade, procura-se um culpado para o problema da redução dos cardumes no rio. E esse culpado sempre cai na figura do pescador que está lá, e nós sabemos que principalmente na atividade principal que o próprio senador exerce, foi a que mais contribuiu para o assoreamento dos nossos rios e para a redução dos nossos cardumes. Deputado Felipe O, honra-me. Picarelli. Obrigado, nobre deputado. É uma discussão importante, nós levantamos vários temas aqui e várias posições contrárias ou favoráveis a essa lei da pesca, e ela realmente é polêmica. Polêmica ao ponto que concordo parcialmente com o deputado Paulo Duarte e parcialmente com o deputado Júnior Mock. Esta questão não é o pescador que está acabando com o peixe do rio. O pescador, quem conhece a realidade do pescador, que é dessa região, ou teve oportunidade de conviver com pescadores, como esse parlamentar teve, o pescador é uma pessoa pobre, muito pobre, que passa muita necessidade, que vive mal, que vive na barranca do rio, numa casinha, sem condições, às vezes até de habitar ali, com risco até da casa cair, enfim. Deixa a sua família e vai uma semana, desce o rio para pescar, para trazer alguma coisa, para sustentar os seus filhos, deixa às vezes a família lá sem ter recurso. É difícil. Levam uma vida muito pobre, uma vida muito difícil, uma vida de necessidades, de miséria. Essa é uma alternativa que tem que se buscar na discussão desse projeto. Entendo que é um tema para ser discutido, mas tem que colocar em pauta essas questões também. Não é só o pescador que destrói o rio. Digo também isso dos empreendimentos turísticos. Nos rios aqui, no Pantanal, em praticamente metade, 1/3 do Mato Grosso do Sul, que é o Pantanal, esses empreendimentos turísticos sobrevivem disso. Não discuto do pesca e solte, ou acharmos uma alternativa para isso, mas a maioria dos empreendimentos hoteleiros, turísticos, são de pequeno porte. É muito,
acho que se contar em uma mão, nos dedos de uma mão, nós vamos achar empreendimentos de porte. Nós achamos empreendimentos pequenos, geralmente familiares, pequenas pousadas. Enfim, então essa discussão, ela tem que passar por isso, e já encerro, nobre deputado, agradecendo a Vossa Excelência. Mais importante essa discussão, porque vamos puxar à tona todos esses temas que têm que ser discutidos. E não aqui recrimina o senador. Acho que ele está abrindo para essa discussão aí, se propõe a vir aqui em Mato Grosso do Sul. Acho que é importante até para levantarmos esses outros temas todos, né? Não discordo dele puxar essa discussão e Vossa Excelência de levantar esse tema aqui com o deputado Paulo. Obrigado. Deputado Paulo Correia, honra-me porque meu tempo já falta menos de 10 minutos. 1 minuto, deputado. Eu quero fazer uma parte exatamente na mesma direção do meu antecessor aqui no microfone de parte. Eu acho assim, é o direito é a produção legislativa de um senador. Agora, ele produziu um texto. Nós estamos pedindo para esse texto vir ser discutido aqui. Eu acho que é coisa super normal, está tudo jóia, não vamos aqui ficar magoado porque trouxe ou não trouxe, porque fez ou não fez. Está feito o projeto. Eu acho que a nossa função aqui, como deputados estaduais, já que está influindo no nosso estado, é trazer a discussão para cá. Perfeito. E ele não vai se furtar. Me proponho eu, deputado Arroio, deputado Lones, fazermos, deputado Paulo Duarte, essa interlocução com o senador Blairo Maggi, que é uma pessoa que tem um respeito pelo Mato Grosso do Sul também. Não fez por desrespeito nenhum ao Mato Grosso do Sul. Nós vamos fazer a discussão aqui. Agradeço, deputado Paulo Correia. Vamos. Comunica a Vossa Excelência que disporá de 3 minutos e 19 segundos. Não, senhor. 3 e 16. Bom, eu quero só dizer, para finalizar, primeiro, reafirmar. O senador Blairo Maggi não fez nada inconstitucional ou ilegal. Como senador, ele propôs uma lei. Tem uma abrangência em todo o Pantanal? Tem. Aliás, rapidamente, deputado Paulo Duarte, o Mato Grosso faz tempo que quer ser o dono do Pantanal, por isso que eu discuti a mudança do nome, mas é outro assunto. A verdade é uma só. Nessa questão, deputado Márcio Monteiro, Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, que conhece o assunto, não é? Lá, o nosso rio Miranda nasce praticamente em Jardim, não é? Na verdade, ali é o Santo Antônio, né, que forma o Miranda. Na verdade, nós temos aí temos um tripé dessa discussão. Primeiro, o interesse empresarial, comercial. São aqueles que detêm as pousadas, os navios de pesca, que trazem o turismo a Corumbá, a Miranda, a Aquidauana, enfim, ponto. Segundo nisso daí, nós temos as questões que é, para mim, o ponto mais frágil, ponto mais polêmico, dos pescadores profissionais. Tá? E terceiro, os técnicos, os executivos que têm a obrigação de fiscalizar e acompanhar. Então, o grande problema, como fazer e o que fazer com os pescadores profissionais. Mas aquele profissional que efetivamente viva disso. Porque, na verdade, Vossa Excelência lá na Secretaria de Meio Ambiente propuseram e fizeram um recadastramento, mas sabe que ainda existem muitas falhas. Esses pescadores profissionais teriam que ter uma reciclagem, vamos assim dizer, para um curso de guia turístico, estabelecer na lei que só poderia trafegar pelos rios com pessoas capacitadas para dirigir os barcos pequenos, os botes, como nós chamamos, que tenham inscrição nessa colônia de guias turísticos, enfim, alguma coisa assim. Segundo, porque o que acontece, deputado Márcio, é que o filho do pescador profissional fica ali, não tem às vezes condição de ir à escola, estudar, ele já começa a pescar com 5, 6, 7 anos, ele vira outro pescador, que a tendência é aumentar, e a miséria aumenta. E os empresários que investiram nisso, e estou aqui dizendo, porque eu conheço, nós tivemos essas discussões em Corumbá, em Miranda, os empresários do bem, vamos dizer assim, eles têm que ter uma alternativa. Por que nos países, se nós quisermos ir à Argentina pescar, a Iolas e outros lá, você pode pescar, não pode trazer o peixe. Se você for no Chile, você tem como pescar
nos lagos andinos, espécies, né? Você tem como pescar? Não pode trazer o peixe. Se nós formos aqui no Pará, lá no Telespires, divisa ali naquele bico Tapajós ali, já tive lá, nós pescamos, mas não se pode capturar o peixe. Enfim, eu acho que nós temos que achar alternativas. O que nós não podemos é dizer, olha, não pode mexer porque o pescador profissional não vai ter jeito, vai morrer de fome. Não pode mexer porque os empresários investiram, já concluo, senhor presidente, mais 3 minutos, investiram muito e não pode perder dinheiro. Não pode mexer porque os técnicos, e aí tem outra polêmica, Vossa Excelência sabe, que a Embrapa, tinha técnicos ou técnicas da Embrapa que dizia, o estoque não diminuiu, o estoque pesqueiro está lá. Olha, a gente que está no rio pescando, sempre que possível, a gente vê a dificuldade de capturar um peixe na medida. Alguma coisa está acontecendo, ou os peixes ficaram mais espertos, ou aprenderam. Essa é a sua. Porque a gente pescava ali na ponte do Miranda, saía para pescar uma tarde e trazia 3, 4 pacus da medida, né? Hoje a gente vai lá na Serra do Almolar, ou entra lá no Paraguai Mirim, quem quer pescar entende o que eu estou dizendo, para pegar um pacu o dia inteiro, 2. Muitos fora de medida, e que a gente tem que ter consciência de soltar. Mas enfim, finalizo dizendo uma coisa, deputado Paulo Duarte, me perdoe, só não concordo com o que Vossa Excelência colocou sobre o senador Blairo Maggi. É um grande empresário, é um homem que foi governador e que está preocupado sim, e ele quer fazer esse debate. Ele não faltou com elegância com senadores do nosso Mato Grosso do Sul, né? Eu só acho que ele propôs uma lei para ser discutida. E eu, o deputado Paulo Correia, o deputado Londres, em nome do PR, nós vamos convidá-lo a vir aqui no debate. E com certeza ele virá. É só compatibilizar a agenda. Nós vamos fazer um debate. Porque não adianta o Mato Grosso do Sul querer ou não querer. Se aprovar uma lei federal, vai vigorar aqui. E nós vamos ter que respeitar. Então, antes que se aprove, vamos colocar a nossa realidade. E agora presidido pelo deputado Gerson, que é um grande apreciador da pesca amadora, não é? E sabe, nós tivemos várias discussões, nós vamos com certeza fazer uma audiência e discutir para que tenhamos uma lei que contemple a todos os segmentos, mas que principalmente dê um basta no que está sendo feito no Pantanal. A verdade tem que ser dita. Prioridade é a preservação do nosso Pantanal, dos nossos rios e do estoque pesqueiro, para que no futuro nossos netos, bisnetos, deputado Júnior Mock, possam conhecer essa maravilha que nós conhecemos. Muito obrigado.